Da Wonder, esse é o Caso Bizarro. Da Wonder, esse é o Caso Bizarro e hoje eu estou aqui com o Gabriel Santana. Olá! Olá, gente. Vim direto do Amor na Influência pro Caso Bizarro. Sim, o episódio, né? O nosso episódio já saiu lá, o Amor na Influência. Que foi uma loucura, a galera amou. Eu gente, juro. Foi um surto, eu recebi né? muitas DMs, tipo assim, gente, por que não trazem ele em outros episódios? Cara, foi muito surto, porque, olha, simplesmente, você… Bom, tem os apresentadores, que é você e a Camila Frender. E vocês trouxeram eu e o Chico Felitti, né? Eu e o Chico, a gente já é amigo, já é um surto. E acho que o episódio que era sobre coisas bizarras, né? Sobre, enfim, como que a gente lidava com o bizarro, foi, cara… Acho que retratou bem. Eu fui assistir, eu fazia várias caras, tipo assim, tentando acompanhar o raciocínio de vocês. E tipo, meu Deus, tá? Isso é o bizarro, entendi. Ah, tá, entendi, são eles. Mas hoje, eu não vou nem falar que a gente vai mudar de assunto, porque a gente também não vai mudar muito de assunto, Mas eu adoro, não. Vamos lá. A gente vai pra essa grande loucura, que é o Caso Bizarro, né? Que a gente tá sempre aí recebendo as histórias dos ouvintes. Mas antes da gente começar a ler os causos, eu vou começar com uma notícia, tá? Que a gente tem aqui o Jornal Bizarro, que é coisa séria, tá? Viajante do tempo diz ter provas de que esteve em 2118. Uou. Abre aspas. Nunca esquecerei. Fecha aspas. Em entrevista ao canal Apex TV, Alexander Smith mostrou uma fotografia de uma cidade futurística. Uou. Então, vou mostrar aqui a fotografia pra você. E se você quiser ver o que a gente tá vendo aqui, é só ir lá no Instagram, Caso_Bizarro, que essa fotografia que o Alexander mostrou vai estar lá. E assim, é Dubai, uma boa fotografia. É Dubai, é Dubai. Dubai já tá caminhando pra isso. É Dubai com raio, né? Um dia de chuva, uma coisa assim. Bom, mas o Alexander Smith, ele é autoproclamado viajante do tempo. Achei legal isso, autoproclamado. Autoproclamado. Eu sou autoproclamada podcaster. E ele afirmou em entrevista ao canal que ele esteve no ano de 2118 diversas vezes. Uou! Então, assim, não é que foi uma coisa assim… Pontual. Não, Acordei ele foi, sem querer lá. Do nada fui para lá. Não, foi diversas vezes durante uma missão ultra secreta da CIA, né? E ele falou que a experiência nunca vai ser esquecida e ele tem essa fotografia como prova. Não, mas cara, eu sou uma pessoa que não duvida de nada. De nada. Inclusive… Por que ele inventou? Não, porque inventar motivo as pessoas sempre têm. Imagina. Mas é porque eu não duvido, cara. Tipo assim, eu acompanho muito essas paradas de teoria da conspiração, essas coisas. E aí a galera fala que, tipo, o governo internacional tá há muito tempo querendo começar a soltar isso e que ele tá deixando aos poucos as coisas vazarem. Então o que tem de astronauta, o que tem de ex-militar americano falando sobre casos de extraterrestres, falando sobre casos de viagem no tempo. Isso acontece desde os anos 2000. Isso acontece há muito tempo. Muito tempo. Esse ano mesmo teve julgamento, né? Que foi bem… que tá causando bastante ainda do cara ter falado sobre… Acho que foi a primeira vez que a Casa… Tipo assim, que não só a Casa Branca falou, mas que eles se pronunciaram de uma forma mais forte sobre essa história. Mas ainda assim, de um jeito muito… Sei lá, tudo muito esquisito. Bom, aí ele fala, na entrevista, ele retirou a imagem do bolso e tal, no qual é possível ver edifícios cor de marfim. E ele contou que no futuro as cidades terão grandes arranha-céus, além de funcionarem quase que inteiramente em pleno ar. Então, tipo, no mais alto, assim. Nossa, em um pouco mais de 100 anos isso? Um pouco mais de 100 anos, seria uns 90 e poucos anos. Aí ele fala, enfim, fala um pouquinho do projeto super secreto dele. Ele fala assim, os extraterrestres que nos visitam… Ele fala do projeto super secreto. Suposto projeto secretíssimo da CIA. Eu não sei se eu acredito nele. Mas que eu acredito nessa conspiração, eu acredito. Nas visitas, assim, sei lá o que eles estão fazendo. E aí ele fala também, ele comenta sobre invasões alienígenas à Terra. Porque são duas coisas diferentes. Uma coisa, você tá lá no futuro, você viu como é que vai ser o ano de 1118. E outra coisa é você, tipo, falar sobre, né, invasões alienígenas. Daí ele comenta assim: os extraterrestres nos visitam. Ponto, né? É um fato. Existem extraterrestres inteligentes que vêm à Terra. Isso em meados do século XXI. Na verdade, há contato com extraterrestres muito antes de ser revelado ao público. Esses alienígenas não vivem entre nós, mas eles nos visitam de vez em quando.
Então ele acabou também com essa história de que tem aliens entre a gente, né? Porque tem toda essa discussão do reptiliano, dos aliens que estão entre nós. Mas será que ele sabe tudo também? É a visão dele da CIA, É porque né? existem muitos projetos ultra secretos. É o verdade. dele é um deles. Um deles. Então, onde ele sabe, não tem. Mas será que outro projeto super secreto? Outro projeto super secreto é sobre o quê? As pessoas que estão vivendo junto com os ETs. Exatamente. E ele contou também que vai ter uma terceira guerra mundial, que vai ser entre os Estados Unidos e Coreia do Norte. Mas isso vai acontecer, tipo, muito tempo depois. Isso, quer dizer, muito tempo depois do ano que a gente tá aqui, né? Mas vai ser antes de 1118. E que em 2118 vai estar em paz. Tipo assim, vai estar tudo certo. Então vai ter essa guerra, mas depois vai resolver e todo mundo vai estar de boas. Isso eu acredito também. Terceira Guerra Mundial. E aí, eu acho que a gente já teve grandes momentos aí de quase acontecer, né? A gente tá próximo na minha concepção. Espero muito que não, mas... E ele abre as aspas finais, que são muito interessantes, que as fronteiras começaram a perder o sentido e as pessoas começaram a ter amor e apreço pela vida. Algo que os inspiraria a não infligir qualquer tipo de dano ao seu vizinho. Então ele realmente tá dizendo assim, que no futuro as pessoas vão simplesmente acordar e falar: guerras não. Todo mundo vai se abraçar e vai viver num mundo feliz. A parte do Alien, a parte do arranha-céu, a parte da guerra eu tava acreditando. Daí eu achei que ele pegou um pouco pesado. Na hora que a gente chegou nesse momento, até aqui eu tava acreditando no Alexander. Mas agora realmente não dá. Porra, Alex. Tipo assim, sabe? Imagina, as pessoas vão começar a ter amor e apreço pela vida. E não vai ter briga. Assim, nem com o vizinho. Não, a paz eu não... Gente, eu acredito em tudo. Eu realmente acredito em alienígena. Eu visito ao tempo, viajo ao tempo pro futuro. Sei lá se eu acredito, acho tudo uma grande doideira, mas acho que tudo é válido. Agora, a paz na Terra, isso eu não consigo acreditar, não. Então. Acho que eu tô por aí também. Então, acho que é isso, né? A gente, assim como ele, a gente tá escolhendo algumas coisas pra acreditar e outras pra não acreditar. Mas é isso, foi esse o nosso jornal bizarro com essa grande notícia do Alexander Smith. Achei maravilhoso. E agora a gente vai pros casos bizarros. E eu começo com um muito específico que é você, Satanás? Uou! Oi, Mabel e Gabriel. Estou aqui pra contar um caso que aconteceu na Casa Laranja que eu morei quando tinha entre 6 e 7 anos. Eu havia me mudado recentemente e morava com a minha mãe e seu novo marido. A casa era bem grande, tinha 2 quartos, sala, cozinha, banheiro e uma área nos fundos. Porém, a casa era híbrida, ou seja, os quartos e sala eram construídos de madeira e de mais cômodos de alvenaria. Nossa, acho que eu nunca parei pra pensar numa casa híbrida. Quais cômodos de Tipo, os quartos e salas era madeira e os demais cômodos de alvenaria. Tipo, cozinha... Não, sim, é que eu tô pensando na composição. Então, tipo, devia ser a sala e os quartos em cima e, tipo... um aglomerado de outros. Porque... ele não fala se tinha 2 andares. Eu associei diretamente, né? Porque... mas assim, como que é isso? Tudo... Acabou a madeira e eles resolveram fazer a alvenaria? Não sei. Esquisito. Será que ou não é esquisito e a gente tá viajando? Que ou isso é uma parada de gente muito rica, que aí a composição dos quartos, a temperatura tem que estar em determinado ambiente junto com a sala e a cozinha. Tem que ser em outra, ou então é porque faltou recurso. Pra mim é um extremo ou outro. Ou então, tipo, eles começaram a reformar e aí parou no meio do caminho. Reformaram só uma parte. Não sei. Eu não sei. Pra mim, quando eu leio Casa de Madeira, eu já imagino os 3 porquinhos. O Casa dos Estados Unidos de drywall, que é a parada dos Estados Unidos, tem muita madeira, não é? Que eu saiba. Então, mas você dá um sopro, o negócio voa, né? Tem esse detalhe. Esse detalhe. Mas enfim, não, sei lá, né? Eu tô aqui discutindo como se fosse uma grande conhecedora, mas eu não sou. Como fazia pouco tempo que havíamos nos mudado, meu quarto ainda não estava pronto. Acho que era aí, então tem um pouco a ver aí. E por esse motivo eu dormia no sofá da sala. O sofá ficava de frente para a porta do meu quarto. Eu era uma criança muito criativa, porém muito medrosa. Uma combinação perfeita. Sendo assim, ia eu lá dormir bem quietinha no sofá. Minha mãe me dava boa noite e desligava as luzes da casa. Não lembro de, até aquele momento, ter medo do escuro. Mas quando passei a dormir na sala, comecei a ter. A sala era dividida da cozinha por uma cortina que ficava sempre fechada. Quando a noite estava clara, o aspecto ficava aterrorizante.
Logo passei a dormir com um cobertor em cima da minha cabeça. Melhor proteção. Entretanto, as coisas começaram a piorar. Eu acordava à noite no escuro, com a cortina se mexendo, como se algo estivesse passando por ali. Ai, cara, é zoado, porque a cortina no meio dos 2 cômodos, então, tipo, qualquer ventinho parece um fantasminha, né? Tipo, pra uma criança, deve ser meio assustador. Pra um adulto também. Não é só criança, não, pô. Falei aqui como se fosse super corajosa. Não, uma criança, que isso. Às vezes escutava passos pelo piso de madeira da sala, acordava com um peso quente em minhas pernas, e outras vezes eu ouvia algo passar por trás do sofá. Eu ficava com muito medo, mas não tinha coragem de chamar minha mãe. Acreditava que era algo da minha imaginação. Outro erro também. Então não queria levar esporro de graça. Todo mundo sabe a mãe que tem. Todo mundo. Mas o medo foi aumentando cada vez mais e mais. Lembro que uma noite em que os barulhos se concentravam na cortina, abri os olhos e vi 2 olhos pequenos brilhantes no alto da cortina. 2 olhos bem pequenos, porém apavorantes. Fiquei com muito medo. Coisas ainda mais estranhas começaram a acontecer. A janela da cozinha passou a abrir sozinha. E o leite da geladeira começou a sumir. Gente, que específico, né? Tipo, era um herezinho. O leite da geladeira, Então, certo dia, durante o café da manhã, começamos a conversar sobre o sumiço do leite. E tive coragem de dizer que eu escutava muitos barulhos à noite e tinha medo. O meu padrasto, na época, começou a rir. Ele começou a rir sem parar. E eu e minha mãe ficamos sem entender. Foi quando ele revelou que ele estava abrigando um gatinho de rua. Ele deixava toda noite a janela aberta pra ele entrar e tomar um leite. E era o gato. E assim, era o gato que estava desfilando pela casa durante a madrugada. 2 safados, meu padrasto por não contar pra ninguém e o gato porque dava altos rolês na casa sem se anunciar de fato. E aí todos devem estar se perguntando como é que eu não vi que era um gato. Gente, mas assim, ele simplesmente ficava escondido na cortina. Eu só via os olhos. E como a casa ficava no total escuro, eu não via o safado transitar pra lá e pra cá. Fora que eu também não conseguia nem abrir os olhos de tanto medo. Então foi assim que adotamos o gato. Ele passou a dormir comigo no sofá e depois na minha cama quando o meu quarto ficou pronto. Esse foi o caso de hoje. E a minha dica é, às vezes abrir os olhos é uma boa opção. Achei fofíssima a história. Fofa, porque a gente ficou aqui, né, desesperados. Imagina, você vê, tem 2 olhos na cortina, fodeu. Não, eu sou macumbeiro. Pra mim, eu já ia direto. Pra mim, isso daí era um herê. Aí eu ficava tranquilo também. Mas ele não estaria meio voandinho na cortina? Ia assustar de qualquer jeito, não ia? Porque você ia estar vendo 2 olhos na cortina. Mas é que depois que você começa a ver sempre, você toma um susto e fala, filha da puta. Aí você já entende. Já tá, tipo, mais de boa. Mas achei fofinha a história. Mas foi fofinho, e é engraçado, né? Tipo assim, criança sempre vê muita coisa, né? Tipo, o caso dela, de fato, era um gato. Mas, tipo assim, eu vejo muito isso em criança. Que, tipo assim, acaba vendo, pra quem acredita, né? Espíritos, pessoas encarnadas, avós, parentes, essas coisas. Eu brinco que existe a idade do diabo, né? Com 7 anos, que eu falo zoando. Porque muitas vezes é quando as crianças têm amigos imaginários, coisas do tipo. Mas e o que dizem, né, também, pra quem acredita, eu acredito, que quando você é mais novo, é como se você tivesse um portal, né, entre aspas, assim. Se tivesse mais propício a conseguir ter esse tipo de visão e tal. Você já teve algum tipo de visão assim? Cara, quando eu era criança, eu via muito. Via muito? Eu via muito. Ouvia também ou era mais vulto? Cara, pra mim sempre foi mais um lugar, talvez sexto sentido ou tato. Tipo assim, sentir uma energia, quando tem uma energia pesada no ambiente, eu sinto muito forte, em várias ocasiões. E um pouco de visão. Ouvir, eu acho que eu já devo ter ouvido, mas muito pouco. O que é mais forte pra mim é a visão. E sentir como se a pressão atmosférica ficasse mais pesada. Densa. É como se a gravidade exercesse mais força sobre você. É muito louco, é muito louco. Você tem até hoje? Ou... Eu tenho. E cheiro também eu sinto às vezes. Eu falo muito de cheiro também. Dos sentidos. E você acha que, tipo, teve alguma mudança em, sei lá, ser mais intenso quando era criança? Acontecia mais vezes? Ou não necessariamente? É porque é muito louco, né? Porque quando a gente é criança, eu tenho memórias de, tipo assim, acordar e ver um vulto à noite no quarto e correr pro quarto dos meus pais. Mas ao mesmo tempo, é louco, né? Porque eu me questiono se era de fato um gatinho ou alguma coisa, ou se era de fato um espírito. Hoje em dia, adulto, com consciência e memória mais fresca, é inegável. Eu falo, não, essa porra não era um gato.
Sim. Mas eu acho que às vezes a gente confunde o que é realidade e o que é fantasia. O nosso cérebro engana a gente nisso. Mas tem algumas experiências que são inegáveis. Assim. Não tem nem como. Eu acho muito engraçado quando alguém conta assim, não, eu sou cética, mas… Eu tenho um amigo tipo, que é exatamente isso. Aconteceu tal coisa, tipo assim, cara, você não é mais cético, sabe? Eu tenho um amigo que ele é ateu. Mas aí teve uma parada de um quadro que ele recebeu e guardou no quarto dele. E tinha uma energia pesada, ele sentia, tipo, uma energia pesada. Aí um dia ele bebeu pra caramba. Aí um morador de rua, uma pessoa em situação de rua, foi conversar com ele, parou e falou: o quarto tem um quadro. Joga fora, tá te fazendo mal. Meu Deus. E saiu ele... Não, peraí, moço, peraí, vamos conversar. O que você falou? Ele, o quê? E o cara tava bêbado, tipo assim... E aí ele chegou em casa, tipo, quebrou o quadro. Mas ele fala, mas eu não acredito. Tá vendo? Mas quebrou o quadro. Eu quebrei o quadro, fora. Eu joguei ele fora, mas eu não acredito. Mas eu sou ateu, mas eu não acredito em nada. Eu amo. Maravilhoso. Um beijo, meu amor, te amo. E bora pro próximo caso, então? Vamos! Esse daqui, só o nome já me deixou maravilhado. Que é Demônio da Miopia. Vamos lá, eu tenho E eu me identifico muito, porque eu já fui míope. Hoje em dia eu fiz cirurgia. Eu tenho ainda. É complexo ser médium e míope. Nossa, é puxado, médium, míope. Tem muito isso também. A pessoa fala assim, eu tiro óculos, porque daí eu fico, tipo, me enganando, sabe? Tipo, não é nada. Não sei que. Eu falo, gata, você tá ouvindo, você tá vendo, não adianta pôr a culpa na miopia, não. Olá, Mabê Gabriel. Tenho 14 anos e me chamo Cristal. Queria dizer primeiramente que gosto muito do podcast e ele é meu companheiro pra tudinho que faço. Te amo. Mabê e principalmente o seu cabelo azul. Entre parênteses, obviamente natural. Sim, gente, nasci assim. Todo mundo sabe. A minha história aconteceu quando eu e minha mãe nos mudamos de apartamento. Ele era no mesmo bloco do antigo apartamento, apenas uns 5 ou 6 andares acima. A vista do nosso antigo apartamento dava de frente pro parquinho do condomínio. E já nesse novo, era pro fundo do condomínio, onde tem uma floresta muito bonita, por sinal. Porém, à noite, ele fica extremamente sinistro. Com o eucalipto balançando agressivamente de um lado pro outro, junto ao barulho do vento. Já que onde moro, venta pra caramba. Enfim, vamos aos fatos. Certa noite, minha mãe, após apagar todas as luzes da casa, deixando somente do meu quarto aceso, me pediu para eu ir buscar o ventilador para ela, que estava na sala. O meu quarto tem uma pequena janela que dá para a sala. Então havia apenas a luz do meu dormitório iluminando a sala inteira, produzindo uma atmosfera sinistra. Assim que eu me abaixei para pegar o ventilador, vi entre as árvores uma figura alta, magra, de coloração meio amarronzada, com olhos vermelhos e penetrantes. O nome disso é Quiumba. Era tão alta que sua altura superava as árvores enormes das matas. Na hora, como qualquer adolescente cagona e talvez traumatizada sobre espíritos e tudo mais, gelei. Observação, eu estava sem óculos. Começa aí. O barulho do vento estrondoso e agressivo ajudou no ar misterioso e assustador que eu estava presenciando. Assim, corri para o quarto para buscar os óculos e voltei para o local, para ver melhor aquele ser demoníaco. Gente, que história de terror é essa? Nossa, não volta, bro. Não volta, pelo amor de Deus. Põe o óculos, não pode. Vai dormir, filha. A figura amedrontadora sumiu em um colocar de óculos. Eu, quase endoidando, colocava e tirava os óculos, com a figura se aproximando cada vez mais que eu tirava os óculos. Gente, então ela colocava o óculos e desaparecia. Quando ela tirava, se aproximava. Aparecia e se aproximava. E chegava mais perto, que é mais assustador. Ok. Até que, com medo, saí correndo com o ventilador na mão para entregar para minha mãe. E sem dar muitas explicações para ela, corri pro meu quarto. Naquela noite, dormi de luz acesa. No outro dia, acordei com alguns sons parecidíssimos com tiros, no qual realmente eram. E acabei descobrindo que nessa mata, policiais militares e a rota faziam treinamentos de tiro, devido à grande extensão da mata e da sua variedade de árvores, produzindo ótimos obstáculos e miras naturais para treinamento. Depois disso, comecei a desconfiar que os pontos vermelhos, nos quais identifiquei como olhos da criatura, eram apenas lasers para mira. Gente, não, mais um gatinho, né? Mais uma vez um gatinho. Não, mas imagina, você coloca… Tinha que ser 2 lasers, né? Tipo assim, pra enxergar e ver 2 gatinhos. Mas treinamento, às vezes… 2 gatinhos, 2 olhos. Vem um grupo inteiro, né? Tipo, com laser. Então, tipo verdade. assim,
parada marronzada parece ser alguma árvore, né? E aí os lasers, aí ela tirava o óculos e sumia. Colocava, tinha o laser de novo. Nossa, a miopia, total. né? Ela tava assim, achando que aquilo tava chegando mais perto. Gente. A parada da miopia é osso. Mas muito bom, muito bom. Qual que é o nome dela? Cristal, né? Cristal com Y. Cristal com Y. Um beijo. E, cara, que bom que pelo menos era… Bom, sei lá, também ia ficar com um pouco de medo dos tiros aparecerem tá perto, né? Pelo amor de Deus. Deve ser meio assustador, mas… Pelo menos não era nenhum bichão. Eu já imaginei, o olho vermelho também já me vem lobisomem na cabeça. A gente teve um episódio só focado em lobisomem, que era cada história. A gente tava apavorado aqui. O próximo caso é o Sete Pele na biblioteca. Ok. Então vamos lá. Oi, Mabê e Gabriel. Eu trabalho numa biblioteca no turno da noite e tudo começou num dia qualquer. A biblioteca fica num prédio novo, mas tem um acervo de décadas, sendo o livro mais antigo de 1654. Uou. Herança de um padre comunista raiz que doou tudo que tinha pra rede de ensino que essa biblioteca faz parte. Gente, 1654 é coisa pra caralho. Porra. 400 anos, sabe? Pois bem, eu estava lá encostada no balcão de atendimento pelo lado de fora, conversando com a minha colega, quando senti alguém passando por trás de mim. Perguntei quem era, e a minha colega, com os olhos regalados, disse: ué, ninguém. Corta pra eu linda indo pra casa, lembro exatamente de abrir o portão e entrar. Quando eu vejo uma figura humanoide desfigurada, agachada na garagem, bem no vão entre o para-choque do carro e o degrau da entrada de casa. Uou. Ela me olhou nas sombras e falou com uma voz fina, tipo do Pennywise. Tava te esperando, te procurei no teu trabalho, mas tu não me viu. Completado com uma risada vindo de uma boca totalmente sem forma e vazia. Bom, eu já desmaiava, eu caía morta. Imagina, primeiro que tipo assim, ela chega na casa e aí entre o vão, sei lá, do para-choque do carro e o degrau da entrada de casa. Então, quer dizer, ela não consegue entrar em casa sem passar por essa porra. Eu não voltava nunca mais pra casa. Eu mudava de casa, ia morar com um amigo. Isso tudo aconteceu em um sonho. Olha que safada. Pronto, então tá tudo bem. Acordei, como vocês devem imaginar, apavorada. Mas até aí tudo bem. Almocei, tomei banho, organizei minhas coisas e fui trabalhar, com uma sensação muito estranha de estar sendo observada. Até aí tudo bem. Até aí tudo bem. Porém, precisei ir no mesmo andar do sonho. E quem estava no atendimento? A mesma colega. Alguns minutos de fofoca depois, já tinha esquecido do pesadelo. Ouvi passos atrás de mim e, imaginando ser um aluno, saí do caminho. A minha colega me olhou e falou: "O que foi, doida?" Aí eu falei: "Tô dando espaço a ela." "Espaço pra quem, Eduarda? Não tem ninguém aqui." Gelei. Exatamente a mesma situação do sonho. Coincidência, imaginei. Iludida. Horas mais tarde, meu ex-namorado me buscou pra jantar na casa dele. Jantamos, jogamos um pouco de Tomb Raider e ele me trouxe pra casa. Era por volta das 2 da manhã e eu estava me despedindo quando ouvi o mesmo barulho, só que agora vindo por fora do carro. Pedi pro meu namorado descer comigo até o portão, onde entrei correndo, voando dentro de casa sem olhar para lado nenhum. Durante aquela madrugada choveu muito e eu mal preguei o olho pensando nos acontecimentos daquela tarde. No dia seguinte, bem corajosa, eu fui até a garagem pegar umas roupas que a minha mãe tinha estendido para secar no dia anterior. O chão estava todo molhado, pois ventou muito, e espalhou toda a chuva durante a madrugada. Quando eu passei pelo carro, vocês não imaginam o que eu senti ao olhar para o vão entre o para-choque e o degrau. Ali, exatamente onde estava a criatura no sonho, havia um círculo, no formato de uma pessoa agachada no chão. Um círculo totalmente seco. Como se alguém tivesse ficado de cócoras desde antes do temporal. Porque teve um temporal, então uma pessoa que ficou agachada. Entendi. Não caiu a água. Meu Deus! Enfim, ela continua. Isso aconteceu faz uns meses e nunca mais se repetiu. Nem o sonho e nem as visões. Mas eu garanto que naquela garagem de noite eu não entro mais. Meu Deus, obrigada por lerem meu caso. Sou muito fã do Modos, maratono todos os episódios quando me sinto sozinha. Aí tem a sensação que tô acompanhada pelo capiroto. Que ótimo. Que delícia. Gente do céu. Antes mal acompanhada do que só, né? Meu Deus. Cara, isso já contaram alguns casos aqui.
de pessoas que sonham com alguma coisa, né? Tipo uma premonição mesmo. Pô, e depois isso eu vai nunca acontecendo. tive. Sonho premonitório eu nunca Cara, tive. eu ia ficar muito tensa. Porque imagina você começar, tipo, a viver aquilo que você sonhou. E aí, tipo… Porque é isso, ela falou, ela esquece… E aí, do nada, na hora que ela dá a passagem, que a menina fala, ué, tá dando passagem pra quê? Não tem ninguém. Ela lembra que ela sonhou com aquilo. E que, tipo, beleza, essa parte aí foda-se. Mas o problema é o bicho lá, né, que ela sonhou. É que teoricamente já era o bicho, né? É, já era o bicho. Já era o bicho. Exato. Eu tenho uma história Cê sobrenatural também. O que aconteceu, conta. Quando você é médium e acredita na espiritualidade, você começa a ficar calejado de algumas coisas. Então, hoje em dia, quando tem, tipo, pô, tô dormindo sozinho, acordo com uma presença ruim, enfim, eu tô em algum lugar e sinto, a gente já tem nossas formulazinhas de resolver as questões. Mas quando você não é acostumado, é um pouco tenso. E aí, eu sempre fui uma pessoa que dormiu muito tranquilo fora de casa. Ah, mano, se me deixar num cantinho aqui do estúdio, eu juro, tiro uma sonequinha linda. Tá. Então, hotel, viagem a trabalho, pra mim sempre foi muito tranquilo. E aí, eu fui gravar um filme em 2020 em Brasília. E aí, eu fui dividir quarto com um dos meninos que tava gravando o filme. Não sei porque nos primeiros dias eu não tava dormindo bem. Eu falei, nossa, estranho, cara, não tô dormindo bem. Ele eu também não. Eu tenho sono fácil, durmo bem em qualquer lugar. Uhum. E a gente, pô, não, estranho mesmo. Você não conseguia dormir, assim, Não, você deitava dormia, e não mas dormia. eu dormia, mas, tipo assim, era um sono que não descansava, acordava muito à noite. Uhum. Enfim, não tava conseguindo dormir bem. Mas ok, acontece. Só que esse hotel, ele tinha um corredor. Geralmente, corredor de hotel é super iluminado, super bem arejado, enfim. Esse tinha uma peculiaridade que ele ficava. Ele era meio que meia luz, o corredor. Mesmo quando você chegava perto e acendia, era meia luz. E o nosso quarto era o último do corredor. E de frente seguindo reto tinha a saída de emergência e os quartos nas laterais. Tá. E o nosso era o último da direita. Então a luz não pegava ali. Não, pegava, mas era meia sombra e tinha a saída de emergência ali na frente. E eram 2 quartos, né? Um dos meninos e um dos outros atores que estavam com a gente. Então a gente sempre ia dormir junto, fazia as coisas juntos. E a gente andando no corredor, a gente falava, nossa, parece que tem um vulto ali no fundo, não parece? Só que eu, na maior inocência, achei que eles estavam fazendo isso pra dar medo, porque era meio escuro ali, essas coisas. E a gente ficava brincando de dar susto um no outro e tal. Até que chegou um dia que meu amigo falou, Gabriel, você dorme estranho, né? Aí eu falei, como assim dorme estranho? Como assim dorme estranho? Eu ronco, eu durmo meio jogado. Ele, não, você dorme com o peito pra cima. Aí eu, como assim? É, tipo, parece, aqui a cadeira e a cama. Parece que quando você dorme, tipo, meio com o peito pra cima, assim. E eu, mano, para de ser maluco, para de querer me dar medo, sabe? Tipo, pô, não vai me assustar com isso, não. Às vezes é a luz, meia sombra. Você achou que tava… Achei que era fazer a parte da zoeira dos moleques, porque a gente tava se zoando o tempo inteiro. Até que chegou uma noite que eu acordei com uma presença muito forte no quarto. Tipo, a pressão muito forte, um cheiro horrível. E aí eu falei, puta que pariu, tá. Fudeu. Tem alguém aqui. Mas nem sempre eu vejo. A primeira sensação que eu tenho sempre é da gravidade, do tato, assim. Da energia do ambiente. É. E aí eu acordei, olhei pros lados assim. Falei, não tô vendo ninguém. Tá tudo certo. Só tem a presença. Comecei a rezar, comecei a fazer isso e aquilo. Tentei dormir de novo. Meio que não consegui dormir. Olhei pro lado. E aí, tipo, tinha a minha cama, a cama dele e o armário. E essa época eu era míope, tava sem óculos. E aí eu olhei pro armário. Falei, ué, por que o armário tá aberto? Estranho, tá aberto. E por que pendurou, tipo, uma roupa no armário? Por que tem um terno no armário? Por que o Ramon trouxe um terno? Porque eu não trouxe, então que porra que é essa? Aí eu, sabe, dá aquela serradinha de olho. E eu pensei, mas se o cabide estivesse no armário, ele teria que estar de lado. Sim. Ele não estaria de frente. Por que o terno tá de frente pra mim? Não vai Aí eu peguei meu óculos, olhei, não era um terno, era uma pessoa ali, um vulto, tipo assim, enfim, não vou fazer tanta descrição, mas era tipo um bagulho muito medonho. E aí eu falei, ai caralho, aí levantei, liguei a luz do quarto, comecei a andar, comecei a andar. Então, aí eu fui pra perto dele, e ele tava resmungando, tipo assim, sai de perto, ai, não faz, juro por Deus, não faz isso. Caralho. Aí eu falei, Ramon, acorda. Aí ele acordou assustado, o que aconteceu? Aí eu falei, não, mano, é que você tava
tava muito agitado, achei que você tava tendo um pesadelo, quis te acordar, só isso. Não ia contar pra ele no meio da madrugada, 3 da manhã, que tinha um cara de terno do lado dele olhando pra ele. Pelo amor de Deus. Aí eu falei, não, só volta a dormir. Aí, tipo, fiz minhas orações, enfim. Você fechou a porta do guarda-roupa? Fechei a porta do guarda-roupa. Fui dormir. E aí, no dia seguinte, eu contei pra ele o que aconteceu. E aí, a gente fez o link de tudo. Porra, parece que tem um vulto no final do corredor. Eu tô dormindo estranho, você tá dormindo estranho. Eu acordo com isso. A gente falou, mano, a gente não dorme mais nenhum dia aqui. Eu tô acostumado com isso, mas não significa que eu goste disso, né? Eu sou medroso pra caralho. E aí eu conversei com a produção, a produção mudou a gente de quarto. Mas vocês explicaram isso pra produção? Eu falei, ô meu amor, aconteceu isso, eu não durmo mais um dia neste quarto. Eu pago meu hotel, um outro hotel, se não tiver vaga nesse hotel. Eu vou dormir no mas outro eu quarto. não, eu durmo no hall do hotel, mas eu não durmo mais nesse quarto. E aí a gente contou isso pros meninos que estavam do quarto do lado. E aí, enquanto a gente tava resolvendo as coisas da mudança de quarto, eles foram conversar com as meninas do hotel, as camareiras. E aí, tipo, eles falaram, mano, então, aconteceu uma parada aqui no quarto dos meninos do lado, que foi meio sobrenatural. Vocês sabem de alguma coisa que aconteceu no hotel recentemente? Juro por Deus. Aí a mulher falou, mano, a gente vai contar pra vocês, mas se vocês contarem, tipo, se essa informação vazar, a gente pode ser demitida. Então, por favor, não espalha isso. E aí, as camareiras falaram que 1 mês antes, um empresário se suicidou naquele quarto que a gente tava dormindo. Caramba. Nossa, e aí tudo fez assim, ó. Tudo conectou. E os meninos dos outros quartos não sentiam nada, assim. Não. A coisa era toda no quarto de vocês. Meu Deus. E foi essa história que eu vivi. Eu resumi, né? Tem alguns detalhes a mais, mas... Não, muito pesado. Ainda mais o negócio de você... E é louco, porque quando a gente acorda, às vezes a gente acorda meio tonto, né? Meio assim, sem conseguir raciocinar, sem conseguir conectar as coisas. E aí você olha pro armário e você fala, nossa, que esquisito um terno, mas você não entende que você tá vendo porque você tá meio drogado de sono né? ainda. Aí você olha, você... Pô, fodeu. Quê? Que porra que eu tô vendo? Nossa, eu ia ficar muito apavorado também. Acho que não ia conseguir ficar no mesmo quarto, não. Mas eu ia ficar um pouco feliz de estar com alguém junto, sabe? Parece que quando a gente não tá sozinho... Não, é sempre melhor, né? Dividir o perrengue. Dividir um medinho ali. Bom. O quarto agora? Eu me perdi agora. É o quarto. Agora eu leio Assombração Calva. Vamos lá. Olá, Mabê. Olá, Gabriel. Me chamo Patrick e sou de Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre. Essa história aconteceu quando eu era pré-adolescente. Mas o mais estranho é que nem foi exatamente comigo. Tudo começou quando o primo da minha mãe, Carlinhos, começou a aparecer de vez em quando em casa. Ele não tinha muito contato com a gente, mas sempre vinha por conta da moça que cuidava de nós, por quem ele era apaixonado. Carlinhos era careca. E muito tagarela, sempre cheio de histórias. Naquele dia específico, minha mãe saiu para trabalhar e eu e minhas 2 irmãs ficamos sozinhas. Geralmente ficávamos com a babá, mas nesse dia ela não estava e o motivo eu não lembro. Era só a gente, a casa e, claro, o silêncio misterioso que sempre parece envolver dias assim. Eu estava no meu quarto, tranquilo, mas minha irmã do meio, Gabi, resolveu que aquele era o momento perfeito para fuçar nas coisas da nossa mãe. Ela foi até o quarto dela e pegou um celular antigo que nossa mãe mantinha guardado. Aí veio a grande ideia. Começou a tirar fotos no espelho do guarda-roupa. Era aquele tipo de atividade boba que as pessoas fazem quando não sabem que não vão ser pegas. Só que, de repente, a paz foi interrompida. Um grito cortou o silêncio da casa tão alto que até o vento parou por um segundo. Gabi entrou no meu quarto, pálida, com os olhos arregalados, e falou que tinha visto pela câmera do celular alguém a observando. Alguém careca. Ela disse que do outro lado da cama da nossa mãe, na altura do colchão, tinha visto uma cabeça careca espiando por cima. A princípio, pensei que ela estava me zoando, mas o medo nos olhos dela era real. Gente, eu ia falar... Tô apavorada. Porque é isso, né? Tem uma cabeça olhando. E pior que eu não tem nada a ver com isso, mas ontem eu tava procurando, vou contar rapidamente. Ontem eu tava olhando um apartamento lá pra alugar. E ontem um apartamento que a suíte dele, ela tem 2 tipo, dois vasos que eles estão encostados bem tipo, a cama também encostada no canto do quarto. E entre o canto do quarto, né, entre a parede e a cama, tem 2 vasos.
E na hora que eu olhei a foto, eu achei que eram 2 crianças olhando pra mim. Então foi tipo assim, foi muito assustador. Que eu fui dar um zoom e aí tipo assim, uau! O que é isso? Tipo, eu dei um berro, porque eu não sei se é um vaso, se é uma estátua. Eu não sei, mas assim… Gente, quem põe essa porra do lado da cama, sabe? Tipo assim, que coisa demoníaca. Eu fiquei tão revoltada, porque, sei lá, é um negócio que… a cama tá encostada no muro. No muro, na parede. Só tem um espacinho ali, você põe 2 vasos de… Nossa, sério. Na hora que eu olhei aquilo, eu falei, que porra é essa? E aí eu fiquei muito tensa, assim. Só de pensar nessa situação. De você tirar a foto e você olhar ali, pelo o rosto amor te de olhando. Deus, eu, no meu quarto não tem nada que possa remeter a rostos, corpos, silhuetas e nada. Pelo amor de Deus. É foda. Ela disse que do outro lado da cama da nossa mãe, na altura do colchão, tinha visto uma cabeça careca espiando por cima. A princípio pensei que ela tava me zoando, mas o medo nos olhos dela era real. Como todo bom filme de terror nos ensina a não fazer, nós decidimos voltar ao quarto para conferir. Fomos juntos, claro. Eu não sou louco de ir sozinho. E sabe o que vimos? Nada. Absolutamente nada. Eu pedi para ver as fotos que ela tinha tirado na esperança de encontrar algo, mas não havia nada além de selfies dela no espelho. Mesmo assim, perguntei como era a tal figura que ela viu. Ela não sabia descrever muito bem, só disse que era careca e que o rosto não parecia humano. Agora aqui que entra o detalhe curioso. A única pessoa careca que a gente conhecia naquela época era o tal primo Carlinhos. A partir daí o que fizemos? Claro, batizamos o tal ser de Fantasma Carlinhos. E assim ele virou o tema de todas as nossas conversas assustadoras dali pra frente. Embora o Fantasma Carlinhos nunca tenha sido visto novamente, aquele quarto da nossa mãe nunca mais foi o mesmo pra mim. Sempre que eu entrava lá, sentia aquele frio na espinha, como se a qualquer momento a cabeça do careca Carlinhos pudesse aparecer de novo para espiar. Eu amo o Fantasma Carlinhos. Tipo assim, simplesmente elas pegaram… E eu amo, tipo, era a única pessoa careca que a gente conhecia, né? A referência das crianças. Então, é o Fantasma Carlinhos. Eu acho que tem um lugar que o cérebro engana a gente muito bem. A gente tem vivências espirituais, paranormais, etc. Mas acho que depois o cérebro fica com um pouco de cagaço. E sempre Sim. Quando você tá naquele ambiente, você acha que tem alguma coisa, às vezes nem tem, sabe? Pode ser isso também, né? De ficar revivendo algumas coisas, porque você sabe que ali aconteceu uma coisa esquisita, né? Eu, em todas as casas que eu morei em muita casa. Porque a gente se mudou muito de aluguel, enfim, minha família. E aí, todas as casas sempre tinham um lugar que eu sentia uma energia mais diferente, mais aguda. Seja positiva ou negativa, assim, uma energia mais densa. E aí, sempre que eu passava por esse lugar, eu sentia essa energia. Mas, tipo assim, não era todo dia que tem um fluxo energético ali, sabe? Sim, então acho que, ok, algum dia pode ser que tenha, mas aí a sua cabeça fica tão com aquilo na cabeça, que você acaba acreditando que todo dia tem alguma coisa sobrenatural, sabe? É verdade, assim, você fica meio enviesado, né? Eu acho. Renascendo na mesma família. Oi, Mabel e Gabriel, tudo bem? Meu nome não é Marina, mas quase foi. Durante os 8 meses da gestação, sabia-se que me chamaria Marina ou Pedro. Spoiler, não me chamo Pedro. Para tentar contextualizar, algumas pessoas da minha família desencarnaram e logo encarnaram novamente. Sim, na mesma família, pois desgraça pouca é bobagem. Dentre essas pessoas, que são bem poucas, estou eu. Há uma sequência de fatos para que o mesmo aconteça. E a pessoa que mais acreditava nisso era minha avó. Bruxona, que sempre teve tudo de vó e de bruxa. De falta de dente, de andar arrastado, cabelos totalmente brancos, uma casa com mais de 15 gatos, olhos cinzas claros e curava tudo com chá e oração. Diz a lenda que a minha tia mais velha, hoje com mais de 70 anos, teve pólio quando criança. E de pólio nada ficou. Ela sempre achou que era conversa dos meus avós. Mas depois de velho e carcomido, o neurologista provou pra ela que sim, que ela teve pólio quando criança. E voltando ao fato dos reencarnados da mesma família, hoje somos 3. Minha irmã, meu filho e eu. Como eu falei, é necessário, segundo a minha avó, né, segundo a minha avó dizia, uma sequência de fatos para a reencarnação vir na velocidade da luz. Alguém numa situação de gravidez extremamente complicada e um adulto com uma doença severa. Quando a minha mãe estava grávida de mim, ela teve sangramento todos os dias. Foi uma gravidez de risco na época, mesmo minha mãe sendo uma jovem de 20 anos. Nesse mesmo período, meu bisavô estava muito doente.
Segundo relatos, ele rolava de dor no chão, ele vomitava. Nossa. Tava bem pesado, sangue puro. Ele morreu no dia 14 de 5 de 1986. E assim que ele morreu, o sangramento da minha mãe parou. Eu nasci exatamente um mês depois, no dia 14 de junho de 86. Nossa Senhora. Então, é exatamente um mês de diferença aí. Anos depois, minha mãe engravidou da minha irmã. Apesar da gravidez não ter sangramento e não ser considerada de risco, uma noite, quando voltava para casa da faculdade, minha mãe foi rendida por 2 homens. Enfim, minha mãe mudou muito depois desse dia, não conseguia sair de casa, não conseguia mais sorrir. Acho que ela foi atacada, né? Enfim. Minha bisavó, também por parte de avó materna, estava com diabetes e já tinha amputado alguns membros. Ela acabou morrendo em março de 91. Como se a gravidez da minha mãe já não tivesse sido suficientemente difícil, o parto da minha mãe foi literalmente uma epopeia. Minha mãe foi para o hospital com bolsa rompida, deram soro para induzir parto e, como ela não pariu, mandaram ela voltar para casa. Nossa Senhora. Que absurdo. Chegando em casa, ela começou a ter minha irmã na escada do prédio que morávamos. Gritou por ajuda e, como achavam que ela estava abortando, deixaram ela lá na escada. Até que passou uma mãe de um dos meus amiguinhos, que sempre estava em casa comigo e com meu irmão, e correu pra chamar a avó, que chamou um vizinho que era bombeiro, e, ajudou no parto ali na escada. Mudamos pouco tempo depois, pois minha mãe ficou com muita vergonha. Ai, coitada. Depois de muitas mortes e nascimentos, sempre iam perguntar pra minha avó se havia algum destes reencarnados, mas minha avó dizia que tinha parado na minha irmã. Sim, algumas pessoas da família queriam fazer parte desse hype. O pessoal da família, se perguntando, mas você não acha que eu sou reencarnado? E a avó, não é não. Fica de boa aí. Fica de boa aí, querida. Você é normalzinha. Quando eu engravidei em 2018, meu tio adoeceu instantaneamente. Sempre que eu ia pra casa da minha avó, eu reparava que ele estava mais magro, mais abatido. Mas como ele era o palhaço da família, ele sempre tentava disfarçar. Colocava a culpa em algum medicamento, alguma coisa assim. Eu tive uma gravidez de alto risco e sequer podia fazer esforço. Logo, eu tive que parar de trabalhar no começo da gravidez. Eu sangrava todos os dias. Nossa Senhora. Mesmo tomando 2 medicamentos para manter a gravidez. Vomitei do primeiro ao último dia da gestação. Descobri tireoide de Hashimoto, diabetes gestacional e pressão alta. Sempre que fazia ultrassom, mesmo parecendo tudo bem com meu filho, ele simplesmente não se mexia. O simples fato de fazer ultrassom fazia sangrar mais e mais. Gente, coitado, hein? Sofreu. Em agosto de 2018, meu tio teve um mal súbito e morreu na rua. Naquela mesma semana, consegui finalmente ver o sexo do bebê. Ele havia finalmente se mexido. No dia 18 de 9 de 2018, meu filho nasceu e minha avó avisou aos que sempre questionavam que finalmente tinha um novo renascido na família. Agora, como disse, meu nome era para ser Marina ou Pedro. Mas esse tio que faleceu sofreu muito na mão de uma coordenadora escolar que era um verdadeiro monstro e se chamava Marina. Eu amei. Meu pai sempre quis que eu me chamasse Chandel. É o nome que ele escolheu aos 16 anos. Então não era uma opção para minha mãe. Quando nasci, não podia mais me chamar Marina nem Pedro. E foi assim que a minha mãe aceitou o nome que meu pai escolheu. Desculpa o textão. Um beijo grande. Tão grande quanto o texto. Nossa, que doideira, né? Nossa, e o mais engraçado quer dizer, tem muita coisa pesada na história, né? Mas eu digo assim, o divertido pra mim é a família indo lá pra avó. Ah, não, mas fulano ficou doente nessa data. Será que eu não sou a reencarnação dele? E pra ir lá perguntar pra tal avó, né? Se era reencarnação ou não. Achei um relato forte, achei um relato bem forte. Foi bem forte, né? Bem pesadinho, mas... eu fico feliz, pelo menos a mãe tá bem. A avó também, né? Enfim, passaram porque, imagina sangrar todos os dias vomitar todos os dias. Vomitar todos os dias. Que isso? Você não conseguir nem trabalhar, né? Ela fala que logo no início, assim, então deve ter sido muito pesado pra mãe dele. Bom, foram esses os casos e eu gostei bastante. Muito obrigado pelo convite. Foi muito legal ter você aqui. A gente vai para as dicas bizarras também. Mas antes disso, eu queria que você contasse quais os seus arrobas, como as pessoas fazem pra te encontrar. E se você quiser divulgar algum projeto, fica à vontade. Meu Instagram é GBL Santana, me acompanha pelas redes sociais. Tem muito projeto novo aí pra estrear em 2025 de filmes e séries.
Legal. Mas eu não sei ainda a data certinho, o que eu posso falar, o que eu não posso falar. Mas no primeiro semestre pode falar isso? Primeiro semestre. Não, esse eu posso falar. Vai lançar uma série na Star Plus que eu participei, que fala sobre futebol. Legal. A relação entre comentaristas esportivos que são ex-jogadores e jornalistas de profissão, junto com o mundo do futebol, como os jogadores vivem e pensamento deles. É uma série de comédia muito legal da Star Plus, mas também tem sua crítica social, né? É uma comédia satírica muito legal que vai estrear. E tem 2 filmes que eu não sei se já vão ter estreado, que um é As Aparências Enganam, que é um filme que fala sobre a vida dos digitais influencers, como eles vivem e o que eles comem, onde vivem. Não, brincadeiras à parte. Tem um lugar legal, né? Porque geralmente é um lugar muito estereotipado. De pessoas que lidam que vivem da imagem, né? E esse filme também é uma comédia, mas tenta trazer um lugar também de crítica social bem legal. Perfeito. Se você também perder alguma informação, alguma dica, alguma coisa que a gente falou aqui, nas dicas é só ir lá no Instagram Casa_Bizarro, que a gente vai ter o arroba do Gabriel lá. Tem também o Amor na Influência, né? Lembrando que é o podcast Wonder, né? Você tá apresentando essa temporada com Camila Frender, então tá muito bacana. E agora, então, vamos pras dicas bizarras. Eu acho que eu não dei essa dica ainda. Essa dica é um filme antigo. É um filme... Ele também não é tão antigo, acho que é anos 90. Mas, ó, ele chama Jogos, Trapaças e 2 Canos Fumegantes. É Lock, Stock and Two Smoking Barrels, do Guy Ritchie. É um filme de gangster, de 1998. Nossa Senhora. É britânico, é um dos meus filmes favoritos de gangster. E é muito engraçado, gente. Apesar de ser uma pegada de gangster e tal, é basicamente... É isso, assim, 4 caras se reúnem porque eles têm uma ideia, cada um junta ali bem suadinho ali, $25 mil, né? Então eles juntam os seus $100 mil. E um deles é muito bom, jogador de pôquer. Que ele tem uma habilidade que ele consegue estudar e ler o movimento das pessoas. Então ele consegue antecipar, meio que ele consegue entender se você tá bem ou não no jogo, só de observar você. Tem uma leitura de corpo e tal. E aí, então eles vão, eles juntam lá a graninha deles, falam com o chefão lá do poker e vão lá jogar. Obviamente tá errado, né? Obviamente tá errado. E eles acabam devendo muito pior, assim. Tipo, eles chegam lá com 100 mil, eles têm que devolver $500 mil em uma semana pro cara. E aí eles precisam encontrar uma forma de fazer isso. E aí, basicamente, o filme é em torno dessa premissa. Acho maravilhoso. Isso me lembrou muito Um Morto Muito Louco. Sim, tipo assim, é muito bizarro. Porque assim, o filme não é uma comédia. Só que, como é um britânico e o humor deles é muito ácido, assim... Por mais que esteja a situação, assim, você meio que ri o tempo todo. Porque são uns caras muito idiotas, sabe? Tentando, tipo, falar com chefões, assim. É uma coisa meio bizarra. Mas eu gosto muito desse filme porque é isso. Acho que ele mostra várias gangues, assim. Tipo, os caras da cidade meio que... como é que é a cultura de cada um deles. E como tem uns que, sabe, são completamente sem noção. Daí, enfim. Então é bem divertido. Atualmente dá pra assistir no Prime Video. Não sei como é que vai estar aí no futuro. Mas deem seus pulos aí. Mas então eu queria recomendar esse. Cara, isso me lembrou diretamente Um Morto Muito Louco, que é uma comédia zona, escrachada. Sim. Que fala de um dos amigos do grupo morreu. E eles não podem... Pra não dar muito spoiler, e eles não querem deixar que as pessoas percebam que o cara morreu. Então eles ficam fingindo que ele tá vivo. Então, são 2 pessoas ajudando ele. Aí ele coloca um óculos escuro nele. E eles vão convencendo as pessoas de que essa pessoa não tá morta. Quando ela já veio a fazer sua passagem. Mas a premissa é essa da comédia. Muito legal mesmo. É um clássico, eu assisti, né, agora o Poço 2. O Poço 2 eu ainda não vi. Cara, interessantíssimo. Mas o Poço, eu gosto muito de O Poço, né? E falaram que o 2 tá bem bom. Eu gostei muito. O 1 termina... O 1 tem a parte metafórica, mas das simbologias bem no finalzinho, né? Tipo, as últimas 2 cenas. O Poço 1 é a mesma coisa. Tipo assim,
A história inteira é bem, bem crua, assim, bem realista. Tem umas pitadinhas de metáfora a mais, mas aí o fundo é tipo, explosão, simbolismo. Os últimos 5 minutos é uma loucura que eu ainda não entendi, particularmente. É bem bizarro. E, cara, de outras recomendações... Pode recomendar outros podcasts? Pode. Tem se vocês querem ver teoria da conspiração e casos extraterrestres, paranormais, ou atividade paranormal, ou experiência paranormal, se eu não me engano. É maravilhoso. E um cara específico que vai lá algumas vezes que eu gosto muito é o Jean Vauelan. Esse cara fala sobre mitologias, religiões e espiritualidade de uma maneira que eu nunca vi ninguém falar. Aí, se você quer ver por curiosidade, se você quer ver porque você acredita, o que quer que seja, fique à vontade. Mas, no mínimo, vai ser algo diferente de tudo que você já viu. Legal, então é isso. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço o convite. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Pela Wondery, a produção executiva é de Fábio Silveira, Jessica Redburn e Marshall Lewy. Produção e apresentação, Mabê. Roteiro, Mabê e Thiago Pesanetic. Editor, Felipe Dantas. Identidade visual, Felipe Banjo. Produtora, Bruna Vilela.